Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Sou eu, o professor Davi. Bem-vindo a mais uma aula de matemática para os alunos do primeiro ano do ensino médio, ou seja lá qual é a série que você esteja cursando. O nosso assunto aí de hoje, nós vamos falar sobre as funções exponenciais. Só que nessa aula número 1 hoje, nós vamos fazer uma revisão de potência, tá? De revisão de potência e de raiz, porque não tem como a gente fazer uma função exponencial ou uma equação exponencial sem a gente lembrar das propriedades de potenciação. Bora lá? Bom, é o seguinte, primeira coisa que nós vamos relembrar aqui é a potência de expoente natural. Vamos relembrar aí a raiz do que é uma potência. Tem muita gente que desconfunde ainda, né, quando tem uma potência. Bom, coloquei aqui a propriedade, né, e aí é legal você printar a tela de repente aí, ou fazer a sua observação, né? Ou pausar o vídeo para você copiar isso aqui. O que é uma potência, tá? Dado o número real, né? A e o número natural N, com N maior ou igual a 2. Então temos aqui, ó, A elevado a N. Então o que é o A elevado a N? Vai ser igual ao A vezes o número de vezes que está lá no fatores, tá bom? No lugar do N. Então se o N tiver aqui igual a 3, vai ser o A 3 vezes, multiplicado por ele mesmo. Então, se o A tiver igual a 10, A elevado a 10, por exemplo, vai ser o A vezes ele mesmo 10 vezes. Então, o N representa um número de fatores, o número de vezes que eu vou multiplicar o meu A, tá bom? Bom, para a gente ter uma ideia aí, então, a nossa base aí da potência vai ser o A aqui, ó, e o N é chamado de expoente. Bom, quando N é igual a 1, todo número elevado a 1, então se você gravar, tá bom? Grave isso aí, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Para N igual a 0, vamos pensar aí que todo número elevado a 0 é igual a 1, tá bom? Então assim, pensa nisso. Todo número elevado a 1 é ele mesmo e todo número elevado a 0 é igual a 1. São propriedades de potenciação, tá bom? Vamos ver aqui potências de expoentes naturais. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui no exemplo A, né, 1/4 elevado a 3. Eu tenho, então, que pegar esse 1/4 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, beleza? Então, o que eu faço aqui, ó? Peguei ele e vou multiplicar 3 vezes, ó. Então, 1/4 vai aparecer 3 vezes aqui, ó. E aí vai virar uma multiplicação de frações. Uma multiplicação eu posso multiplicar direto, então eu posso fazer isso aqui, ó. 1 vezes 1 vai dar 1 e 1 vezes 1. 1 de novo. E aí eu vou multiplicar a parte de baixo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Legal? No B, eu tenho menos 5 ao quadrado. Vou pegar o menos 5 e multiplicar por ele mesmo, 2 vezes. 5 vezes 5 é 25, menos com menos é igual a mais. Então 25 fica positivo. Lembra que eu falei lá que qual número nascer aqui, ó? Todo número elevado a 1 é ele mesmo? Então, raiz de 7 elevado a 1 é igual a raiz de 7, não vai mudar nada. E aqui, ó, menos 1 elevado a 3. Então, repara o seguinte, todo número multiplicado por 1 não é ele mesmo? Correto? Só que aqui, ó, ele vai manter, tá, a base negativa, porque o meu expoente, ele é ímpar. Então, é um truquezinho aí, ó. Se o meu expoente fosse par, tá bom? Aqui ia ser positivo, porque menos com menos daria mais. Como ele é ímpar, vai virar negativo, porque menos com menos vai dar mais. E mais vezes menos vai dar menos. Na E, eu tenho aí uma raiz, tá bom? Dentro do parênteses, uma fração de raiz de 3 dividido por 2. E aqui fora eu tenho um expoente par. Lembra que nós falamos aqui em cima? Se for par, o resultado dá positivo. Então, já sei que o resultado vai dar positivo. Então, eu vou fazer o seguinte. Pegar essa fração e vou abrir ela 4 vezes aqui, ó. E aí, eu vou fazer as multiplicações. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 também vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. E aí, eu vou para a linha de baixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Beleza? E aqui, na F, aquela última propriedade que eu comentei com vocês, que todo número elevado a zero é igual a 1. Tá bom?
Então, alguns exemplos aí que depois vocês vão ter que precisar aí, fazer os exercícios. Bom, vamos voltar aqui na expoente agora numa propriedade muito importante, mas muito mesmo, que alguns sempre se confundem, tá? Quando o meu expoente ele é negativo. Quando o expoente ele é negativo, o que a gente faz? A gente vai pegar aqui, ó, colocar o número 1 em cima de uma fração e o n que era negativo ele vem para baixo. Tá vendo? Ó, para baixo. E aqui, nesses exemplos aqui, vamos olhar. Ó. No exemplo A, 5 elevado a menos 2. Então, o 1 vem para cima, como está na fórmula, e o 2, que era negativo, passa a ser positivo, vem para baixo. O 1 mantém, 5 ao quadrado é igual a 25. No B, a mesma ideia, tá bom? O 1 vem para cima e o expoente, tá bom? Ó, é negativo, ele está aqui embaixo. Ah, mas eu não estou vendo ele aqui. Ele está aí, tá bom? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui o que acontece? Eu tenho um 1 dividido por 3 quartos. Aqui é uma propriedade de divisão de fração. Divisão de fração a gente multiplica em cruz, tá bom? Então vai fazer o seguinte, tá? Ó, o primeiro termo aqui, ó, vai fazer 1 vezes 4, vai dar 4, né? E embaixo eu coloco o 1 vezes 3, que vai dar 3. Então aqui ficou 4 terços, tá bom, gente? Bom, essa propriedade aí, caso você não lembre, veja aí um videozinho na internet aí sobre divisão de frações, tá bom? Propriedade de divisão de duas frações. Bom, na C, eu tenho aqui uma potência, né, de uma raiz. Então o que eu vou fazer? A ideia é a mesma, só que o expoente é negativo. Ele vem para baixo, coloca 1 em cima e vem para baixo aqui, ele vai transformar em positivo 2, ó. E agora eu tenho o seguinte, uma propriedade importante. A radiciação, ela é o oposto da potência. E qual que é o índice aqui dessa raiz? A gente chama essa raiz de raiz quadrada, porque o índice é 2. Como essa potência aqui, ó, é um número quadrado, eu posso cortar, ó, esse 2 com o 2 que está aqui dentro do índice da raiz quadrada. Quando eu corto, sobra só o 7. E aqui, no último exemplo, nós vamos ter aqui menos 2 elevado a menos 3. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai baixar para baixo ele, vai ficar positivo, só que dentro da raiz vai continuar negativo. Lembra lá que eu comentei lá? Quando eu tenho um número negativo dentro e o expoente é ímpar, que é o caso aqui, vai continuar negativo, tá? Na nossa resposta. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é igual a 8, porque 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Só que ele vai continuar negativo por causa do expoente aqui, ó, que ele é ímpar. Então, nossa resposta aqui fica menos 1/8. Beleza? Bom, vou falar um pouco sobre a definição de uma raiz qualquer aí, só para a gente relembrar, tá bom? Aqui é a propriedade, não vou me aprofundar muito. E aí, a gente vai ficar aqui, demorar muito nessa aula só nessas definições, eu não quero. Só para a gente relembrar, tá? Ó, aqui é o índice, e aqui é o que está dentro da raiz, é o radicando, e isso aqui se chama radical, tá bom? Vamos relembrar isso daí para a gente poder trabalhar mais para frente lá quando aparecer as raízes. Lembrando que dentro do radical não pode ter número negativo, tá bom? Não pode ter número negativo. Digamos que não existe, tá, uma raiz negativa, tá bom? A raiz quadrada de menos a qualquer coisa, não existe, tá bom? Pelo menos por enquanto não existe, tá? Grave isso daí. Bom, a outra coisa que nós podemos ver nessa definição de raiz, nós podemos lembrar aí que tem gente que ainda não sabe calcular a raiz. Como é que a gente calcula a raiz? Por exemplo, raiz quadrada de 16. A raiz quadrada do 16 é o 4, pois 4 elevado ao quadrado é 16. Se eu colocar o 4 aqui dentro, ó, elevado ao quadrado, esse 2 aqui vai cortar com o índice da raiz, né? E vai sobrar só o 4. Então a gente fala que a raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Quando eu estou fazendo uma raiz, eu tenho que pensar que número elevado, ou que número multiplicado, né, por ele mesmo, né? A quantidade de vezes que está aqui, ó, no índice da raiz, vai dar o número que está lá dentro. Então, que número multiplicado por ele mesmo? 2 vezes. Por que 2? Porque o índice da raiz é 2. Então, que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 16? É o 4. 4 ao quadrado, 16. Aqui a raiz
é terceira. Então eu tenho que pensar que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar o 27. No caso aqui é o 3, tá? 3 elevado à terceira é igual a 27, tá bom? Bom, a raiz quadrada de zero, qualquer raiz ou qualquer fator ou qualquer multiplicação para dar zero, um dos fatores tem que ser zero. Então a raiz quarta aqui não importa, tá bom? A raiz quarta de zero é zero, pois zero elevado a quarto é zero, tá bom? E aqui, ó, eu tenho aqui que a raiz décima de 1024 ela é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a décima é igual a 1024. Se quiser, você pode fazer a fatoração aí. Fatora 1024 por 2, igual no MMC lá que você faz, né? Coloca lá o 1024, vem fatorando por 2. E você vai ver que vai dar 10 vezes o número 2 aí. Bom, continuando aí. Aqui estão as propriedades das raízes. Aqui eu tenho a primeira propriedade, a segunda propriedade, a terceira propriedade, quarta e quinta propriedade. De acordo com o que elas forem aparecendo, eu vou comentando sobre ela, mas é importante você ter isso anotado no seu caderno, porque nós vamos usar essas propriedades mais para frente, tá bom? Bom, aqui veja bem, vamos ver esses exemplos das aplicações das propriedades. Tá? Aqui eu tenho aqui, ó, a raiz décima de 64, tá? Eu tenho que, primeira coisa, fatorar esse 64. Tá? Fatorar o 64 nada mais é que você tentar deixar de alguma forma aqui dentro para que eu aplique as propriedades, tá, da raiz. Bom, nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu penso que o 64, quando eu vou fatorar ele, tá, que nada mais fatorar, eu vou ir dividindo, tirar aquele MMC, tá? Bota o 64 aqui do lado e vai fatorando ele. Eu vou ver que o 2 elevado a 6 vai dar 64. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso trabalhar aqui, eu pegar esse 10 aqui, ó, que está no índice. O 10 nada mais é que 5 vezes 2. Tá? E o 6 nada mais é que 3 vezes 2. Por que eu faço isso? Para eu usar aquela outra propriedade que eu comentei. Olha só essa propriedade aqui, ó. Repare que eu tenho aqui o 5 e eu tenho o 3. Eu tenho um número que se repete, que é o 2 aqui, ó. Vamos ver. Aqui a gente tem alguma propriedade aqui assim? Tem, olha só essa quinta propriedade, ó. Repara que eu tenho um N fora e eu tenho um M dentro. P e P. O P aqui, ele está sendo representado pelo 2, tá? Então, o que acontece? Nessa quinta propriedade, quando a gente vai fazer isso aqui, ó, o P some na resposta. Tá vendo que não tem o P? Eu só tenho N e eu só tenho M. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente vai ter a seguinte situação. Ó. O 2 vai sumir, tá? E vai sobrar só o 2 terços. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8 e o 5 vai manter. Tá bom? No B, a gente tem a seguinte situação, né? Na primeira vez aqui o 12. O 12 nada mais é, eu tenho que pensar na hora de fatorar se eu consigo fazer o 12 em função de algum quadrado. Então, o 12 eu consigo fazer em função do 4. Tá? O que é um número quadrado? É um número da tabuada lá que você pega lá 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, e assim sucessivamente. Tá? Eu consigo fazer o 12 em função de uma multiplicação de algum número quadrado? Sim, consigo fazer ele em função do 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado é o 4. Né? Por quê? Porque eu vou fatorar isso aqui, ó. 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado vezes 3 vai dar 12, porque 4 vezes 3 é igual a 12. Bom, e aí eu vou ver o 108. O 108, na hora que eu vou fatorar ele, eu vou ver que vai ser uma fatoração um pouquinho mais diferente, tá? Eu vou fatorar o 108. Na hora que eu fatorar ele, você vê que vai aparecer 2 número 2 e 3 número 3. E aí eu vou escrever dessa forma, porque o índice da raiz é o 2. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Tá bom? Bom, na hora, como eu tenho aqui, ó, os expoentes tudo 2, eu posso cortar, tá? Ó, com o índice da raiz, vai me sobrar isso daqui, ó. Tá? Eu tenho aqui, ó, vou tirar para fora, tá bom? Eu vou tirar para fora isso daqui
isso daqui e isso daqui. Todo mundo que tem 2. Vai me sobrar, então, 2 raiz de 3, né? Porque o 2 vem para fora. Vai me sobrar aqui, ó, 6 raiz de 3. Por que 6 raiz de 3? Isso aqui não saiu para fora também, ó? Saiu para fora aqui e saiu para fora aqui. Então eu tenho 2 e aqui eu tenho o 3. 2 vezes 3 dá 6, né? Então eu tenho 6 raiz de 3. Legal? Bom, quando eu somar 2 raiz de 3 mais 6 raiz de 3, eu vou ter 8 raiz de 3. Tá? Então assim, a gente vai fazendo... de início parece complicado, mas a gente tem que ir aplicando as propriedades aqui, tá bom? Então é o seguinte, na letra C é uma racionalização, tá? A gente pode procurar aí, quando eu não posso deixar uma raiz quadrada no dividendo aqui embaixo, tá bom? Então eu vou ter que pegar esse número que está aqui embaixo, está me atrapalhando, e vou multiplicar na linha de cima e na linha de baixo. Foi o que eu fiz aqui, ó. 2 vezes raiz de 5 vai dar 2 raiz de 5, e 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Aqui eu posso cortar, né, por causa do radical, então vai ficar assim, ó, 2 raiz de 5 dividido por 5. E na D, eu tenho aqui, ó, a mesma ideia, só que a diferença é que eu tenho uma raiz embaixo e aqui eu tenho um sinal de mais. Então na hora de eu fatorar, multiplicar na linha de cima e na linha de baixo, eu tenho que trocar o sinal aqui, ó, do 2. Então eu vou multiplicar a linha de cima e a linha de baixo por menos 2, né, ó, e a raiz, ó. Aqui fica 5, né, vezes a raiz de 3, e 5 vezes menos 2, e embaixo vai ficar raiz de 3 ao quadrado, e 2 vezes 2 vai dar 4, só que 4 negativo. Como é que eu posso escrever isso? Menos 2 ao quadrado, tá bom? Bom, porque eu faço as regrinhas de sinais aí. Bom, continuando aqui a nossa explicação, o que a gente vai fazer aqui nessas propriedades, nessa aplicação? Eu tenho 5 raiz de 3 em cima menos 10, eu não consigo mais mexer nela, por enquanto. O que eu vou fazer aqui? Eu posso pegar aqui, ó, embaixo, na linha de baixo, 3 positivo, né, porque aqui vai cortar, vai sobrar só o 3, 2 ao quadrado vai dar 4, então aqui vai dar menos 1. Bom, como é que eu faço, né, como é que vai ficar essa situação aqui? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, só que no caso aqui, o meu número ele é negativo, tá? Então, menos com menos ele vai se tornar mais. Então, o meu 10 aqui, ó, ele vai ficar positivo. Só que aqui em cima, ele é positivo. Então, menos com mais, ou menos com mais, vai dar menos, ó. Então, a minha raiz vai ficar negativa. Tá? Trocou os valores aí. Bom, definição de potência, que nós vamos ver aí. Dado um número real positivo, tá? E aí, que é onde a gente vai trabalhar a potência e a raiz com as funções inversas, a gente costuma dizer o seguinte, quem está em cima vem para dentro do radical e quem está embaixo vem para fora, vira o índice, tá bom? Então aqui, ó, repara que o P ele vem para cima do A dentro da raiz e o Q, que está embaixo aqui da fração, ele vem para o radical. Vamos ver exemplos aqui, ó, 7 elevado a 2 nonos. Então, ó, o 2 vem para dentro e o 9 vem para o índice. Olha aqui, ó, 1/3 elevado a menos 3/5. Então, olha só, quem está embaixo vem para o índice, quem está em cima vem para dentro do radical. Tá? Então, menos aqui é 3. Se eu fosse resolver isso daqui, ia ficar assim, né? A gente ia inverter, né, isso aqui por causa das propriedades, expoente do negativo. Coloco 1 em cima, 1/3, esse 3 foi para baixo, fica 3 elevado a 3, que é igual a 27, tá bom? Bom, na C, a mesma ideia, eu tenho uma raiz aqui, elevada a 2/3. Quem está em cima vem para dentro, quem está embaixo vem para fora, tá? Se fôssemos resolver, eu posso cortar esse 2 com o índice aqui embaixo, tá? Da raiz que é 2, vai sobrar só o 11, e aí eu só vou ter uma raiz, tá bom? Essa propriedade é uma propriedade da potenciação, a propriedade aqui número 4, tá bom? Ó, propriedade número 4. Bom, o que me sobrou aí?
quando eu corto aqui, eu corto, me sobrou a raiz terceira do 11. Bom, falar agora um pouco mais sobre as propriedades das potências, que vocês viram acho que no 8º ano, no 7º, e talvez esqueceram, tá? Primeira propriedade, quando a base, que nós chamamos o A aqui, é igual e os expoentes são diferentes, é uma multiplicação, a gente vai manter a base e vai somar os expoentes. Segunda propriedade, uma divisão de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Tudo bem? Terceira propriedade, multiplicação, tá? De bases diferentes, só que com o mesmo expoente. Então a gente mantém as bases, né, aqui, né, ó, e mantém os expoentes. Tá bom? Então se coloca aqui A elevado a M, B elevado a M. Quarta propriedade, eu tenho uma divisão, é a mesma coisa que da propriedade terceira, só que com a divisão, tá? Ó. A dividido para B, então percebe que o expoente M aqui, ó, ele vai vir nos dois números, tanto no A quanto no B, desde que o B seja diferente de zero, porque a gente não consegue dividir nada por zero. Tá? A quinta propriedade é uma potência de potência, quando eu tenho uma potência dentro do parêntese, aí essa potência dentro do parêntese está sendo elevada, tá, a uma outra potência. A gente mantém a base e a gente multiplica os expoentes. Não podemos confundir com a primeira, tá bom? Aqui é uma potência de potência, tá? Então a gente mantém a base e multiplica. Quando é uma multiplicação de potências com a mesma base, só que com expoentes diferentes, a gente soma. Legal? Bom, exemplo das aplicações de potência aí. Veja bem, aqui na letra A, a gente pode perceber que as bases são iguais. Então é a primeira propriedade. Mantenho a base e eu faço o que com os expoentes? Somo. Então isso daqui vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 10. Se eu posso transformar isso aqui, lembra? Quem está dentro vem para fora e quem está fora vem para dentro. Eu posso dizer que isso daqui, ó, raiz de 2, usando aquela propriedade de, aquela ideinha que nós comentamos aqui, ó, essa aqui, ó, tá vendo? PQ. Se a gente olhar aqui, ó, quem está aqui em cima é o 1, quem está aqui é o 2. Então, eu vou transformar essa raiz numa potência de número fracionário. Então, vai ficar 2 elevado a 1 e 2 elevado a meio, no caso aqui, tá? 2 elevado a meio. 2 elevado a meio elevado a 10. Eu vou aplicar a quinta propriedade, que é essa daqui, ó. Tá? Potência de potência. Mas quando eu aplicar potência de potência, eu vou multiplicar as potências, né? Não é isso que está falando, é a quinta propriedade, ó. A gente vai multiplicar as potências, tá? Vou multiplicar M vezes N. Quando eu faço isso, ó, 1 vezes 10, tá? Vai dar 10. 2 vezes 1 vai dar 2. 10 dividido por 2, 5. Então, o resultado é 2 elevado a 5. Aqui eu tenho uma divisão de potência. A base é igual, tá? Então, a gente mantém a base e subtrai os expoentes usando a segunda propriedade. Legal? Então, eu vou manter o 8. 5 menos 6 vai dar menos 1. E aí eu posso virar isso aqui, que o expoente é negativo. Poderia transformar em 1/8. Basta a gente lembrar lá do expoente negativo, tá bom? Bom, aqui, ó, aqui é a nossa terceira propriedade. Tá vendo? Eu tenho uma multiplicação 5 vezes 3 elevado a menos 5. Então, todo mundo que está dentro do parênteses vai ser elevado a menos 5. Eu não posso fazer 5 vezes 3, depois elevar a 5. Tá? Então, eu faço 5 elevado a 5 e pego 3 e elevo aos menos 5. Tá? Depois que eu fizer isso aqui, aí eu posso juntar. Tá bom? Bom, na letra D é uma divisão, tá? Que a gente pode falar que a divisão aqui é a quarta propriedade. Tá bom? A divisão de potência, ou uma divisão aqui, só que os números são diferentes, todo mundo que está aqui dentro vai ser elevado a 2. Então, ó, 2 ao quadrado e a raiz de 5 ao quadrado. Só que aqui na raiz eu posso cancelar o expoente aqui, ou eu posso inverter, assim como eu fiz lá no exemplo número 1 aqui, ó, e usar a quinta propriedade aqui, ó. Aqui é o número 1 e aqui é o 2. Então, quando eu inverto, aí eu vou fazer usar a quinta propriedade, depois que eu inverter. 1 vezes 2 vai dar 2. E 2 vezes 1 vai dar 2 também. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai ficar 5 elevado a 1, que é igual a 5. 2 ao quadrado
dividido por 5. Bom, agora um exemplo um pouquinho mais complicado, mas que a gente vai usar todas as propriedades e tentar resolver aí, tá? Nesse exemplo, se eu tivesse que simplificar isso aqui, né, como que eu ia trabalhar? Vamos lá na nossa resolução. Lembra lá, ó, quem está embaixo vem para fora, quem está em cima vem para dentro. Então esse 32, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai virar uma raiz, tá? Então, como embaixo aqui está 2, raiz quadrada. E o 1 aqui, coloco o 1 aqui em cima. Preciso colocar o 1 dentro da raiz? Não, não precisa, tá? Porque a gente sabe que já tá, todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui eu tenho a mesma ideia aqui, ó, que eu fiz aqui, vou fazer aqui, transformar isso aqui numa raiz. Transformei todos eles numa raiz quadrada, porque o número da fração, todos eles era 2. Virou tudo raiz. Certo? Bom, e agora o que eu faço? Eu vou tentar simplificar todos, o 32, o 27, o 48 e o 50 pelos números quadrados, que eu já comentei lá com vocês. Quem são os números quadrados? Né? São o 2, o 4, o 16, o 25, o 36, 49, assim sucessivamente. Por quê? Porque esses números eles são obtidos através da multiplicação de dois números. E como a nossa raiz aqui ela é quadrada, a gente vai pegar aí o 32, eu consigo escrever ele em função do número quadrado? Consigo. Que número que é esse? O 16. Tá? Por que o 16? Porque 16 vezes 2 é igual a 32. Isso vai facilitar demais agora. Por quê? Porque eu sei quanto que é a raiz quadrada do 16. A raiz quadrada do 16 é o 4. Então, o 16 ele vai sair daqui de dentro da raiz, ele vem para fora. Só sobrou o 2. A mesma coisa vai acontecer com o 27. Eu consigo fazer o 27 em função do número quadrado? Eu consigo. Em função do 9. 9 vezes 3 é 27. Né? Então, assim, qual que é a raiz quadrada do 9? A raiz quadrada do 9 é 3. Então, 3 vem para fora. Só que lá fora já tem o 5. 3 vezes 5, 15. Quem sobrou lá dentro é o 3. No 48, consigo fazer o 48 em função do número quadrado? Sim, do 16. 16 vezes 3 dá 48. A raiz quadrada do 16 é o 4. Então, o 4 vem para fora, só sobrou o 3 lá dentro. E a gente mantém. Bom, o 50, a gente sabe que a gente consegue fazer o 50 em função de 25 vezes 2. A raiz quadrada do 25 ela é 5. Como eu tenho o 2 lá fora, 5 vezes 2 dá 10. Então, eu coloco um negativo aqui. Beleza? Bom, o que sobrou aqui? Ó? A última linha. A gente copia e vamos ver se tem alguma coisa em comum que a gente consegue juntar aqui ou não. Percebe o seguinte, ó, raiz de 3 e raiz de 3 eu consigo juntar. Ó. Então, 15 mais 4 vai dar 19 raiz de 3. E aqui eu tenho menos 10 raiz de 2 e 4 raiz de 2, eu devo 10 raiz de 2. Se eu pagar 4 raiz de 2, eu vou continuar devendo 6 raiz de 2. Então tá aí, a gente simplificou. Beleza? Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou mandar lá no Google Forms lá, uma lista de exercícios para vocês estarem fazendo sobre esse assunto. Eu sei que a aula ficou um pouco longa, mas é necessário a gente voltar nesse assunto, senão a gente não consegue responder aí as funções exponenciais. Então printa a tela, isso eu sei que pode, e vai me enviar esses exercícios lá, tá bom? Esse e esses aqui, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, fique com Deus, espero que estejam entendido, qualquer coisa me chama lá no chat. Um grande abraço, até a próxima aula.